membro, estou aqui novamente para mais uma reflexão da série Corpo e Saúde, em que eu coloco as minhas reflexões a respeito de algum adoecimento no corpo, aqui conduzida pela Louise Hay e as reflexões que ela faz neste livro. Bom, para você que está aí me acompanhando nos vídeos anteriores desta série Corpo e Saúde, o último vídeo eu falei a respeito de problemas estomacais e por fim ficou um vídeo muito grande, muitas reflexões, e eu combinei com você ali no final que eu faria um vídeo separado para falar sobre úlceras estomacais, úlceras pépticas, como a Louise Hay coloca no livro. Bom, os problemas de estômago, no geral, estão todos relacionados de uma forma ou de outra com medo, com a aceitação da realidade. Se você tem úlcera especificamente, eu sugiro que você assista o vídeo anterior em que eu falo sobre problemas estomacais. Eu falei lá sobre aquilo que a Louise Hay traz no livro de uma forma genérica, sobre estômago, problemas no estômago, mas eu falei lá também sobre azia e gastrite. Mesmo que o seu caso específico seja sobre úlcera estomacal, volta lá e assiste, porque eu fiz lá várias reflexões que são reflexões generalizadas e que você precisa saber caso você tenha úlcera também, tá? Mas olhando aqui especificamente para aquilo que a Louise Hay fala específico de úlcera gástrica, eu quero construir aqui algumas reflexões com você. Bom, a Louise, ela coloca duas intervenções aqui, duas reflexões a respeito de úlcera. Uma ela chama só de úlcera, mas que aqui ela direcionou sim para a úlcera no estômago, porque a úlcera, a palavra úlcera, ela pode ser aplicada a outras partes do corpo, né, em que acontece aí o processo de ulceração. Mas aqui especificamente eu pesquisei e pelo que ela coloca aqui, ela direciona sim isso que ela chama aqui de úlcera para a úlcera gástrica. É porque em seguida ela coloca úlcera péptica e aí ela fala mais especificamente sobre a úlcera gástrica. Mas do jeito que ela coloca aqui, a interpretação que eu faço é que no fim das contas ela está falando da úlcera gástrica mesmo. Só que ela coloca duas intervenções, dois modos de olhar para duas causas prováveis e duas intervenções ali no novo padrão de pensamento, e as duas são muito interessantes, tá? Porque na primeira, quando ela fala aqui úlcera, e ela coloca causa provável, medo, não se sente bom o bastante, o que o está consumindo? Bom, medo novamente, ou seja, tudo aquilo que se refere ao estômago pode procurar aí dentro de você, na sua dinâmica de funcionamento na vida, que tenha aí dinâmicas de medo. Então é necessário olhar para esse medo e cuidar. Não se sente bom o bastante. Bom, quando eu leio essa frase, não se sente bom o bastante, perceba que ela usa aqui o verbo sentir. Ou seja, sentir o que é? É aquilo que vibra em mim, é aquilo que é a nível de emoção. Vibra e eu sinto. Eu estou focando nisso porque sentir é diferente de pensar. Muitos de nós não conseguimos fazer essa distinção aqui dentro da gente no nosso funcionamento.
Se você se identifica com isso que eu estou dizendo, você não sabe o que você sente ou o que você pensa, ou quando alguém te pergunta assim, em terapia eu vejo muito isso nas sessões, vira e mexe acontece. Eu pergunto para o paciente, e o que você sente quando você me fala isso? Aí a pessoa me dá uma resposta que ela não me conta o que ela sente, ela me fala do sentir. Ela não fala do pensar. Desculpa, eu me equivoquei aqui. Ela não fala do sentir, ela fala do pensar. Ela me dá uma resposta mais ou menos assim. Eu pensei em tal coisa. Por vezes ela não usa o verbo pensar, mas ela fala de um raciocínio, de um pensamento. Tal coisa assim, assado. E ela me fala do pensamento. Ela não me falou da sensação, da emoção. Porque emoção está muito relacionado às 5 emoções básicas, que é medo, tristeza, raiva, amor e alegria. Então, você sabe identificar naquilo que você vive na sua vida, o que você sente e o que você pensa a cada momento desses? Então, eu sugiro, como eu disse no vídeo anterior, que você comece aí um treino. E comece por aquilo que fica mais excluído, que é o pensamento. As emoções, até que elas são mais fáceis da gente começar a identificar. Por quê? Porque elas vêm, e vem um desconforto, e vem ou na alegria, né? Vem aquela coisa gostosa, no amor a mesma coisa. Então, a emoção, ela é mais fácil de ser identificada, apesar de que muitas pessoas vivenciam um processo de anestesia, de desqualificação das emoções também, tá? Quem se identificou aí com isso, da desqualificação das emoções, um anestesiamento, então precisa focar nesse treino de, a cada momento, o que eu sinto? Ou, uma outra maneira, na hora daquilo que é difícil, que vem uma dor, permita-se ficar na dor, permita-se sentir tudo aquilo, porque é muito saudável a gente sentir, desde que você tenha o seu adulto para te dar um suporte em tudo isso, tá bom? Bom, se você não sabe disso que eu falei aqui agora, o que é adulto, na verdade, eu tô falando de algo que é muito do meu trabalho, que é a técnica da criança interior, em que você sabe, você aprende a distinguir aí dentro de você que hora que é a sua criança interna se manifestando, principalmente na dor, que aí a gente precisa identificar e cuidar, e que hora que é o seu adulto, a sua parte racional. Se você não me acompanha, se você não sabe muito bem o que é isso que eu tô falando aqui, vai lá no meu canal, que eu tenho muito conteúdo falando dessa técnica, e é uma técnica fantástica, maravilhosa para melhorar a sua qualidade de vida aí na sua vida e te ajudar a cuidar da sua úlcera, tá bom? Mas voltando aqui para aquilo que a Louise nos fala, aqui na causa provável da úlcera, inicialmente ela fala isso, não se sente o bom o bastante. Olha só, não bastando pensar algo em que você se desqualifica, isso vai muito para a emoção em seguida e você fica aí muito nesse padrão de sentir-se menor, sentir-se insuficiente, sentir-se menos em relação ao outro, em relação à vida. Enfim, qual é o processo de desqualificação que você traz e que já está aí a nível do sentir? E em seguida ela coloca na causa provável uma perguntinha interessante. O que o está consumindo? Opa! Então vamos olhar para esta frase. O que está te consumindo? Consumindo num sentido assim de ácido mesmo. Ácido por conta aqui do ácido estomacal, mas ácido nos consumir no sentido de estar corroendo. O que naquilo que vem da vida,
aí na sua imensa dificuldade de aceitação da realidade, em um processo que você vivencia de lidar com as frustrações, um processo que não te favorece, que tem aí muitas distorções cognitivas, e que aí você segura algo e esse algo fica aí te corroendo, ali na imagem do ácido mesmo, te corroendo, te consumindo. E aí lá na parede do estômago, olha como que a úlcera já não é mais uma gastrite em que tem ali só uma irritação, uma inflamação, não, já corroeu, já atingiu camadas mais profundas ali da epiderme interna do estômago. Então, perguntinha maravilhosa que eu sugiro que você fique com ela. O que está te consumindo, te corroendo? E para trabalhar isso é olhar aí para a sua realidade e o que você tem de dificuldades de aceitação da realidade. Identifique e se permita aceitar a realidade como ela é. Como eu disse no vídeo anterior, tenho no meu canal diversos vídeos, muito conteúdo falando a respeito de aceitação da realidade, como cuidar da nossa criança interna que se frustra muito com a realidade. Vá lá e aprenda a se cuidar para que você possa ficar melhor. Mas aqui, usando a contribuição da Louise Hay, ela então sugere um novo padrão de pensamento para mudar mesmo o condicionamento mental. Se antes você tinha aqui um condicionamento mental adoecido, inconsciente, você nem sabia o que você estava pensando ou sentindo, a partir da repetição dessas frases que eu vou colocar aqui, várias vezes ao dia, por 30 dias, a Louise Hay nos sugere que a gente faça isso com repetições por 30 dias, a gente gera um novo padrão mental. Então, o novo padrão de pensamento que ela sugere para a úlcera é: eu me amo e aprovo o meu jeito de ser. Sou calmo e vivo em paz. Está tudo bem. Mesmo que você não seja calmo, mesmo que não esteja tudo bem, repita essa frase várias vezes ao dia por 30 dias. Principalmente na hora que não estiver bem. Repita, 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 repita. Principalmente na hora que a gente se percebe na dificuldade, é que a gente precisa ter a consciência: opa, meu estômago tá doendo. Ou se você já faz aí o tratamento, já toma a medicação, já faz a dieta para úlcera, na hora que você for tomar a medicação, repita essas frases com a intenção de modificar o padrão e gerar um novo padrão de pensamento. Agora um pensamento mais saudável. Por quê? Pensamento gera emoção, emoção reverbera no corpo e pode sim gerar no corpo doenças graves como a úlcera. Então eu vou repetir as 3 frases que ela coloca como novo padrão de pensamento. Eu me amo e aprovo o meu jeito de ser. Olha que frase linda! Nossa, para qualquer doença, essa frase ela é o santo remédio, não só para úlcera e para qualquer doença. Eu me amo e aprovo o meu jeito de ser. Eu sei que por vezes aí nesse processo de por um mês repetir essas frases, por vezes vai sair mecanicamente, ok? Tá valendo também, tá? Por vezes você não vai conseguir se conectar com a intenção dessa frase. Faça a repetição da mesma forma. Por quê? É assim que a gente adquire novos condicionamentos, através da repetição. Repetição. Como é que o condicionamento anterior aqui, adoecido, surgiu em você? Por repetição também, tá? Muitas vezes a partir daquilo que você foi vivendo na infância, na adolescência, e que você não sabia como ter pensamentos saudáveis e positivos. Mas aqui você pode modificar. Então, vou repetir.
Eu me amo e aprovo o meu jeito de ser. Sou calma e vivo em paz. Está tudo bem. Repita várias vezes essas 3 frases. Talvez uma dessas 3 frases para você soou melhor, fez mais sentido. Ok, repita aquela. Muitas e muitas e muitas vezes. Combinado? Bom, então vamos agora para aquilo que a Louise chama de úlcera péptica. Como eu disse anteriormente, ela fala de úlcera, mas relacionado ao estômago, e em seguida ela fala de úlcera péptica. Qual é a principal diferença que tem que ela coloca aqui? Olha só, na causa provável da úlcera péptica ela diz medo. Bom, até aqui tá igual aquilo que ela colocou ali na úlcera. Mas em seguida ela coloca assim, crê que não é bom o bastante. Então aqui tem uma diferença enorme daquilo que ela colocou lá em úlcera. Porque lá em úlcera ela colocou como causa provável assim, não se sente bom o bastante. Aqui na úlcera péptica ela tá falando crê que não é bom o bastante. Mas Inês, tem diferença? Tem uma diferença enorme e gritante, porque quando ela diz, ela usa o verbo crer, então ela está falando de pensamento. Ela está falando, acima de tudo, de crenças limitantes que estão lá no inconsciente. E essas crenças, como na psicologia tem essa expressão, né, crença limitante, são crenças equivocadas, que muito provavelmente ao longo da sua infância você foi vivendo questões ali difíceis e você foi registrando definições de vida a respeito de você, do outro e da vida. Você foi registrando lá no seu inconsciente definições equivocadas. E aí, uma das definições equivocadas que provavelmente você que tem úlcera tem lá no seu inconsciente é essa. Você crê que não é bom o suficiente. Então você tem lá no seu inconsciente provavelmente uma definição a respeito de você mesmo em que você acredita que você não é bom o suficiente. Você não é bom o bastante. Tá, para falar sobre isso daqui, porque talvez, dependendo aí da força dessa crença limitante aí na sua mente e no seu funcionamento na vida, talvez você até se pergunte assim, mas eu não sou bom. Talvez você se diga, né? Você afirme, reafirme. Mas eu não sou bom mesmo o suficiente. Eu sou menor, eu me equivoco muito, eu faço tudo errado. Eu realmente acredito que eu não sou bom o suficiente. Então eu sugiro que você comece a colocar o seu adulto para expandir a sua consciência, autoconhecimento. Se você tem isso vibrando aí dentro de você, que você realmente não é bom o suficiente, com muita força você acredita que você não é bom o bastante, eu te diria que você precisa imensamente, urgentemente, tomar a decisão de fazer um trabalho de autoconhecimento. Porque por pior que você seja na realidade, realmente, você não é só coisa ruim, você não é só insuficiente, incapaz. Tem muitos momentos que você é capaz e você é bom, sim. Tem muitos momentos em que você consegue, sim, fazer muitas coisas com muita eficiência e de uma maneira muito bacana. E quando eu falo isso, me dá vontade de ir lá no princípio da vida, quando a gente é fecundado ou quando a gente nasce. Ali eu nasci com toda a abundância da vida à minha disposição. Ali eu sou perfeita, ali eu sou maravilhosa, especial, merecedora. E é ao longo do desenvolvimento da criança que a gente vai se equivocando, ou que a mamãe e papai vai nos ensinando que a gente não é bom, a gente é errado, a gente nunca é bom o suficiente.
Geralmente quem tem essa crença com muita força de não ser bom o suficiente, teve lá na infância com o pai ou com a mãe dinâmicas do pai ou da mãe castigando muito, desqualificando muito. Um exemplo bem básico, talvez você na infância foi lavar a louça para ajudar a mamãe e o papai. Ou eles te colocaram como uma tarefa, isso daqui é sua tarefa. Mas você era uma criança, dependendo da idade que você começou a fazer isso, você não tinha nem a coordenação motora fina desenvolvida ainda. Então olha só como que não era você. E aí, se você não lavou bem lavada a louça, não era você. É que não era o momento de você realizar aquela tarefa. Tinha que ser mais pra frente, mas o papai e mamãe não sabiam disso. Papai e mamãe te olhavam como um mini adulto e te trataram assim. Então talvez, diante da louça engordurada, que você não conseguiu lavar 100% bem, talvez o papai e a mamãe tenham, ou a mamãe tenham reagido de uma maneira muito agressiva, muito rigorosa, e colocando ali naquele momento expressões assim: você não vale nada, você não faz nada direito. E talvez você tenha registrado lá no seu inconsciente com muita força que realmente você não é bom o bastante. Então invista em autoconhecimento, porque essa crença limitante ela é totalmente equivocada. Porque ninguém é 100% ineficiente, ninguém é 100% incapaz. Na verdade, a hora que eu falo disso, eu estou falando de uma definição a respeito de ser humano. Que, como seres humanos, nós somos duais. Ora eu sou perfeita, ora eu sou imperfeita. Ora eu sou boa, ora eu sou ruim, eu sou má. Ora eu sou bonita, ora eu sou feia. Então, ora eu sou boa o bastante, mas tem hora que eu não sou boa o bastante. Então, resumindo, o ser humano ele é relativo a cada momento. E em momento algum eu sou aquilo em absoluto. Vamos, a partir do autoconhecimento, relativizar as questões. Bom, prosseguindo, a hora que a gente encontra então essa crença limitante de eu não sou boa o bastante, muito provavelmente você fez um link com outra crença limitante. Se eu não sou boa o bastante, logo eu preciso agradar o outro. Já que eu sou tão pequena, tão ineficiente, então o outro é muito grande, é muito bom e eu preciso agradar o outro para que ele me ame, para que eu não perca essa relação. E aqui, como causa provável, a Louise Hay coloca então uma outra questão muito importante para você olhar caso você tenha úlcera, que é necessidade de agradar. Opa, parou tudo. Se você tem aí em você uma imensa necessidade de agradar o outro, provavelmente está ligado aqui com uma crença limitante anterior, que é o eu não sou bom o suficiente, que gera a necessidade de agradar o outro. E parou. Peraí, a gente não precisa agradar a ninguém. O outro fica na relação comigo se ele quiser e se ele perceber que é bom para ele ficar comigo. Mas Inês, então eu preciso abrir mão da relação com o outro? Ah, sim, por vezes sim. Por vezes o outro é tão tóxico, por vezes o outro me traz algo que não me faz bem e eu estou desesperadamente nesse movimento de agradar o outro para que ele fique. Perguntinha aqui que o adulto faz. É bom mesmo eu ter esse outro, essa relação na minha vida? Talvez seja melhor eu me afastar e me disponibilizar para outras relações mais saudáveis, em que o outro fica comigo não porque eu fico agradando ele, mas o outro fica comigo por uma escolha, porque eu sou boa o suficiente e o outro quer ficar comigo sim, ok? Essa é uma excelente reflexão que eu te sugiro. E então, no novo padrão de pensamento, a Louise Hay contribui assim. Repita essas frases, como disse anteriormente, várias vezes ao dia por 30 dias.
Eu me amo e aprovo o meu jeito de ser. Bom, até aqui é igual a anterior que a Louise Hay colocou. Eu estou em paz comigo mesma. Mais ou menos igual também o que ela colocou anteriormente, mas aqui agora tem o diferencial. Olha que frase maravilhosa. Sou maravilhosa. Que tal você se repetir para você mesmo isso? Eu sou maravilhosa. Até a hora que eu falo isso me vem à mente um exercício. Em algum momento eu coloquei em algum vídeo aqui do meu canal também, que é você fazer o exercício da Mulher Maravilha, né? Que é você ficar em pé, as pernas um pouco abertas e colocar a mão aqui na cintura, assim, abrir o peito, levantar o queixo e olhar lá para frente e ficar aqui alguns minutos. E que tal repetir nessa posição essa frase da Louise Hay para um novo padrão de pensamento? Eu sou maravilhosa. Eu sou maravilhosa. Faça assim, repetindo também as frases anteriores, né? Eu me amo e aprovo o meu jeito de ser. Estou em paz comigo mesma e eu sou maravilhosa. Muito bonito tudo isso, não é? Então, sugiro isso. Perceba o padrão de pensamento anterior que gerou a sua úlcera e tudo isso que eu coloquei aqui nesse vídeo para gerar um novo padrão de pensamento. Eu, com as minhas reflexões e a imensa colaboração de Louise Hay. Até aqui nesse momento eu aproveito para fazer um exercício de vibração e de gratidão a ela, reconhecendo a grandiosidade da obra que ela deixou para nós. E se você não conhece a Louise Hay, eu até sugiro que você vá atrás e pesquise e entre em contato com a obra dela, que é uma obra muito boa, uma contribuição impressionante para a saúde psicológica, emocional e física do ser humano. Essa era a reflexão deste momento aqui dessa série Corpo e Saúde. Espero que você tenha se beneficiado de alguma maneira com ela e desejo muita luz, muita paz e que você de fato se sinta maravilhosa, maravilhoso. Um grande beijo no seu coração e até um próximo encontro aqui na série Corpo e Saúde.